Carmen Miranda influenciou a moda e eu também vou falar sobre como o Estado brasileiro naquela época e até hoje continua sendo muito ingrato com a Carmen. Como já é de conhecimento geral, a Carmen Miranda, ela nasceu em Portugal, mas ela veio muito bebê pro Brasil, ela foi criada com a nossa cultura, ela falava com o nosso idioma, então essa discussão se Carmen era de Portugal ou do Brasil, a nacionalidade dela era brasileira. Enxergava o mundo como uma brasileira e não como uma portuguesa. Desde criança, a Carmen Miranda gostava muito de costurar. E ela era fascinada pelos figurinos e pelas modas das grandes estrelas, atrizes de Hollywood. Então ela tinha o hábito de comprar revistas que tinha moldes, juntar dinheiro para comprar tecidos e aviamentos e ela mesma costurava as roupas na sua própria casa. Isso explica o fato de muitos dos figurinos da Carmen terem sido costurados por ela mesma. Ela começou como uma cantora de rádio, ela foi fazendo muito sucesso, chamando muita atenção, sendo convidada para cantar em outros países e não deu outra. Ela foi vista cantando e o pessoal, se você cantasse lá nos Estados Unidos, ela acabou indo pro cinema. A estética pela qual a Carmen Miranda é lembrada é a estética da baiana. A baiana estilizada, mas que tinha inspiração nas baianas do acarajé. Inclusive, hoje é dia da baiana, gente, se vocês não sabem. E aqui entra o problema sobre a questão da apropriação cultural da Carmen Miranda em relação aos trajes da baiana. Ela tinha muito respeito e ela tinha uma grande admiração pela cultura baiana. Ela não fez isso de uma forma intencional, mas a própria irmã dela diz em um documentário que antes da Carmen, a fantasia de baiana era considerada uma fantasia pobre. Ninguém em bailes cariocas dos anos 1940 se vestia de baiana. Só que quando a Carmen vem com essa baiana dela, eles começaram a usar a baiana estilizada como fantasia também. Quero dizer que a baiana da Carmen não foi inspirada nessa baiana do acarajé, essa aqui existe até hoje e que já era comum ali no século XIX, porque vocês podem ver, tem saias mais amplas, elas usavam colares de contas, não. A referência da baiana da Carmen foi uma outra referência. A inspiração pra Carmen vem mais desse estilo aqui de baiana. A baiana do acarajé, gente, é baiana do tabuleiro. Porque essas mulheres também tinham raízes na estética lá das baianas do tabuleiro do século XVII, que usavam roupas mais coloridas, o pano da costa, muitas joias, muitos colares de ouro, muitos ouros. Você não sabe o que é um balangandã? É isso aqui que tá na cintura dela, uma penca de balangandã. O balangandã era um amuleto. Basicamente ele tinha assim um significado religioso de proteção. Uma foto da Carmen mostrando o guarda-roupa dela para outras duas atrizes. Vocês podem ver que o guarda-roupa dela era bem invejado, com roupas lindíssimas que ela mesmo costurava. Mas ainda que as pessoas dos Estados Unidos tivessem esse encantamento pelo estilo da Carmen, ela era considerada uma mulher exótica. E aí eu acho que a Carmen viveu uma posição muito complicada enquanto uma pessoa multicultural, porque ela nasceu em Portugal, foi criada no Brasil, foi fazer carreira nos Estados Unidos, ela absorvia as culturas, ela era uma pessoa que gostava de conhecer culturas novas. Devia ser muito difícil, porque os críticos daqui sempre gostavam de lembrar o fato de que ela não era 100% brasileira, de que ela nasceu em Portugal. E a indústria dos Estados Unidos lembrava ela o tempo inteiro também que ela não era de lá. Isso foi refletido nos papéis que ela representou nesses filmes que ela fez, onde ela representava mulheres barraqueiras, que falavam alto, ciumentas, que tinham um sotaque carregado, porque o sotaque da Carmen, ele não era um sotaque verdadeiro. Ela falava inglês muito bem, mas ela carregava no sotaque porque era isso que os produtores dos filmes queriam. Eles queriam que ela falasse errado, porque era isso que chamava a atenção. Por mais que ela fosse uma mulher branca, ela ainda assim era uma mulher considerada exótica demais, diferente. Agora imaginem se ela fosse uma atriz negra, o que ela não teria ouvido. Vamos falar sobre a moda desta mulher, porque ela também foi a responsável por popularizar o sapato plataforma. A Carmen, ela era muito baixinha, gente. Quando eu penso que a Carmen era mais baixa do que eu, e eu já sou bem baixa, ela não gostava. Até porque dentro da indústria do cinema, atrizes baixas costumavam usar saltos para parecerem mais altas. Bem, ela mandava confeccionar muitos dos sapatos que ela tinha. E como vocês podem ver aqui, olhem o tanto de pares de sapato que a mulher tinha. Felicidade, né? Infeliz nessa parte de sapato ela não era. Os turbantes da Carmen
um outro elemento muito característico dela, e é um elemento que é muito estereotipado, porque quando fazem fantasias de Carmen Miranda, o pessoal só sabe fazer o turbante com frutas, como se ela só tivesse usado o turbante de frutas, e não. Muitos dos turbantes dela tinham outros enfeites, como vocês podem ver aqui, tinham borboletas, às vezes eram turbantes simples, às vezes tinham bolas, formas abstratas. Ela não usava só uma cesta de frutas na cabeça, ela era muito mais do que isso. Fiz aqui uma missão de escolher os meus trajes preferidos de Carmen, mas eu confesso que foi difícil porque ela usou muita roupa bonita. Mas eu adoro esse look do filme Uma Noite no Rio. Se vocês não assistiram esse filme, assistam. É um filme de 1941, que ela usa uma saia preta de cintura alta, um topzinho branco, muitos colares, turbante e dança com aquela graça. E esse filme é divertidíssimo também. Esse look aqui é inesquecível porque foi o look que ela usou na primeira aparição em um filme dos Estados Unidos, no filme Serenata Tropical. É uma roupa com tons de vermelho, dourado, muito branco, muito exagerado. E ela canta duas canções nesse filme, uma delas é Mamãe Eu Quero, né, uma música assim emblemática. Aí tem aquela música Rebola a Bola, que é uma música dificílima de ser cantada, que ela usa esse look aqui, que eu acho que vai ser uma homenagem a Portugal. Dá pra ver as cores da bandeira de Portugal, porque apesar dela se considerar brasileira, apesar dela ter crescido com a nossa cultura, falar o português como os brasileiros falavam na época, ainda assim a família dela era de Portugal, então também esse vínculo que ela tinha com Portugal não poderia ser quebrado facilmente se as origens da família dela estavam em Portugal. No clipe Aquarela do Brasil, ela aparece com esse look, com esse penteado assim pra dentro, com um cesto de frutas na cabeça, uma roupa com muitas bolas, muito chamativo, porque tudo da Carmen era muito chamativo enquanto os números de apresentações musicais, mas o que me chama a atenção nesse look é este recorte na barriga. Mas observem que mesmo assim ela não está mostrando um umbigo, porque eu já falei pra vocês que mostrar um umbigo naquela época em filmes era considerado indecente. Então o melhor figurino que ela usou foi este preto com rosa. Gente, não tenho nem palavras pra explicar a beleza, porque é muito bonito, até a meia ali com pontinhos, a plataforma, o acessório de cabeça. Ela usou essa roupa em uma apresentação musical no filme Serenata Boêmia. Tá, Gabriela, mas como ela se vestia na vida comum dela, né? Porque as pessoas tinham muita curiosidade de ver o cabelo da Carmen Miranda. Ela tinha um cabelo cheio, um cabelo escuro, um cabelo médio. Na vida pessoal dela, ela não era nem muito básica e nem muito exagerada. Ela era uma pessoa fashion. Sempre com as plataformas dela, ela gostava de animal print, ela gostava muito de mostrar a barriga, de blusas de amarrar, gostava de usar sobretudo. Aqui no Brasil tem o Museu da Carmen Miranda, esse museu está localizado no Rio de Janeiro. Ele fechou em 2013 e abriu recentemente, ou seja, ele ficou 10 anos fechado. 10 anos para vocês verem o descaso do Estado brasileiro com essa mulher que levou a nossa cultura para outros países. E digo mais, na época a família da Carmen, eles estavam muito preocupados porque não tinha uma equipe que sabia cuidar bem dessas roupas. Eles estavam com medo de algumas coisas serem furtadas, de algumas coisas estragarem, porque o museu há 10 anos atrás não tinha cuidado nenhum, tava jogado às traças. Em 2020 foi organizado um leilão com mais de 400 objetos. Era um leilão que foi organizado pelo maior colecionador de objetos da Carmen Miranda. A maior parte desses objetos foram parar nos Estados Unidos, algumas coisas em Portugal e poucas coisas com colecionadores aqui do Brasil. Mas nenhuma instituição do Brasil, nenhum museu do Brasil comprou alguma coisa. Não compraram nada para o Museu da Carmen Miranda. Não veio para nenhum museu do Brasil. Realmente, o nosso país valoriza muito a cultura e muito a arte, né? É só da boca pra fora. E eu não tô falando de nenhum governo específico, gente. Eu tô falando de uma forma geral. O Brasil tem esse problema enraizado. Isso não é um problema só de agora, é um problema de desde sempre. E se você é apaixonado por figurinos, por moda vintage, por todo esse universo fantástico da moda, porque moda não é só roupa, moda é muito mais do que isso, me acompanha lá no Instagram, @ahistoriadamoda. Eu também tenho um canal no YouTube que tem vídeos muito mais completos. Até a próxima análise.